Olá, eu saúdo a todas e a todos. Hoje, nesse episódio do Direito Público em Debate, nós teremos a presença do ilustre ministro Antônio Anastasia, que, independentemente de ser uma personalidade política, é um jurista renomado, é um grande administrativista, foi professor de Direito Administrativo da Universidade Federal de Minas Gerais durante muitos anos, é mestre em Direito Administrativo pela mesma universidade e se dedicou generosamente a uma atividade política em que, além de diversos cargos exercitados, ele marcou a passagem no Parlamento Brasileiro como senador pela sua intervenção fundamental para a aprovação de alguns dos diplomas mais significativos para a modernização do direito brasileiro e também a formulação de inúmeras outras colaborações. Apenas lembrando, o ministro teve, enquanto senador, uma participação muito significativa na reforma da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, da LINE, e também uma atuação decisiva para a aprovação da lei, aquela que se transformou na Lei 14.133. Portanto, é uma enorme satisfação ter a presença do ministro. A doutora Isabela Fonseca também participa deste episódio e nós esperamos que haja um enriquecimento significativo de todos nesse debate, nessa conversa, e eu passo a palavra para o ilustre ministro Antônio Anastasia. Muito obrigado, estimado, eminente professor Marçal Justen Filho. Queria cumprimentar também a doutora Isabela Fonseca e a todos aqueles que nos acompanham nesse podcast. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer o convite que me foi formulado para participar desse já consagrado programa do Direito Público em Debate, sob a sua iniciativa e liderança, dizer, de fato, da importância desses novos canais de comunicação modernos, digamos assim, pelo menos para mim, e que hoje se espalham de maneira muito positiva, especialmente no âmbito da juventude, daqueles que estão estudando, com meios que facilitam, de fato, o acesso ao conhecimento. Então, agradeço muito o convite, parabenizo pela manutenção desse canal e digo que, de fato, nós temos aqui temas muito instigantes que são debatidos. O de hoje, que nos foi ofertado, é algo que eu tenho, durante os meus últimos anos de atividade pública, me debruçado sobre ele, que é exatamente a questão da arbitragem, das soluções extrajudiciais dos conflitos e da segurança jurídica no âmbito da administração pública. E aqui, professor Marçal, eu queria fazer esse recorte, porque o professor Marçal, todos nós sabemos, incontestemente, um dos maiores juristas do direito administrativo, direito público do Brasil, nosso líder, nosso farol intelectual, e por isso mesmo sabe que temos situações muito distintas entre o direito privado e o direito público nesses aspectos. Então, aqui nós vamos nos cingir, até porque a minha área de atuação é no direito público, na administração pública, a temas, ou seja, aspectos relativos à gestão pública nessa composição. Em primeiro lugar, professor Marçal, doutora Isabela, a todos que nos acompanham, eu queria registrar e ressaltar como, de fato, o tema da segurança jurídica, a cada dia mais, se torna algo fundamental para o Brasil. É interessante observar que, durante o período da pandemia, nós fazíamos muito aqueles chamados webinários, não é? Estávamos todos impossibilitados, então eram vários webinários realizados, e eu, à época, senador da República, participei de muitos deles, sobre os mais diversos temas. E é muito interessante observar que já naquela época, em quase todos, ainda que se tratasse de política econômica, política social, infraestrutura, fomento ao emprego, em todos, de uma forma ou de outra, nós caíamos no mesmo trilho, na mesma vereda e na mesma senda, qual seja o tema da segurança jurídica, ou melhor, da insegurança jurídica. O reconhecimento, especialmente naqueles webinários, com agentes econômicos, nacionais e estrangeiros, de que o Brasil tornava-se, naquele momento, e ainda hoje enfrentamos essa dificuldade, de um porto inseguro para a alocação de recursos privados, quer nacionais e especialmente internacionais. E é interessante observar também que, naquele momento,
já havia percepção, que cada dia mais se aprofunda, que sem o recurso privado, nós não temos condições de sustentar o desenvolvimento brasileiro. A infraestrutura do país, o fomento econômico, a geração de emprego, de riqueza, tudo isso depende fundamentalmente hoje do setor privado. No passado, era o setor público que tinha capacidade sozinho, de per si, por modo próprio, de fazer os investimentos, ou com recursos orçamentários, ou com empréstimos que vinham de bancos internacionais, agências multilaterais, e que eram suficientes para sustentar a construção e desenvolvimento e progresso do Brasil. Esse tempo, feliz ou infelizmente, passou. Então, não existe mais. Não existem recursos dos tesouros da União, dos estados e municípios, e não há mais facilidade para os organismos do poder público brasileiro arrecadarem e amealharem recursos internacionais para fazer face às necessidades de infraestrutura e de políticas públicas do Brasil. Nos restou, portanto, a opção da parceria com o setor privado. Por isso, a robustez, ou a tentativa cada vez mais de dar robustez às agências reguladoras é o direito administrativo da regulação, porque é exatamente aquele que vai cuidar de como os serviços públicos serão implementados pelo setor privado, que vai aportar ali o seu capital. Todavia, e aí está a grande dificuldade, o óbice, a pedra angular que temos de construir, que é exatamente o fato de que esses investimentos dependem essencialmente, fundamentalmente, de segurança jurídica para fazê-lo. Portanto, tornou-se quase que uma coqueluche entre todos nós, no mundo da administração pública, irmanados com o mundo empresarial e com o mundo político, de discutirmos o tema da segurança jurídica, que envolve vários aspectos e se desdobra em vários sentimentos. Eu sempre digo que alguns desses sentimentos são culpas da nossa própria cultura. Eu não canso de reiterar nas palestras, conferências e eventos que participo, nos painéis, que nós temos na sociedade brasileira duas grandes ansiedades. O povo brasileiro é ansioso por natureza e essa ansiedade nos leva ao que eu chamo de dois grandes furores, duas grandes manifestações. Primeiro, uma vontade permanente de legislar. Nós gostamos de legislar, muito. E a legislação em excesso não é benéfica. Claro que eu não posso defender um congelamento da legislação. Isso não é possível. Mas, por outro lado, nós sabemos que nós não podemos inovar a cada dia, tornando instável o ambiente político-legislativo no Brasil. E isso é o que ocorre, porque nós temos uma produção muito grande legislativa, sem uma revisão, sem uma consolidação, sem se esperar, de modo assodado, sem se esperar que haja uma sedimentação daquela legislação. E lembro sempre de muitos anos atrás, professor Marçal, o ministro Almir Pazianotto, numa palestra, dizia que a lei boa é a lei velha, porque é aquela que já se consolidou, é aquela que já tem jurisprudência. Volto a dizer, não estou defendendo ficarmos ali estanques na legislação anterior, mas nós também não podemos jogar tudo fora que havia no passado. E porque aí chegamos naquela outra frase também tão repetida do ministro Pedro Malan, que é exatamente o fato do Brasil ter até o seu passado imprevisível. Então, nós temos que tomar cuidado com essa mania de legislarmos em excesso, uma legislação permanente. Me lembro também que, recentemente, no Senado, numa sabatina que aconteceu, do então Procurador-Geral da República, na sua recondução, um colega senador, um pouco revoltado, porque o seu projeto, a sua lei, projeto transformado em lei na área ambiental, não estava sendo aplicado pelo Ministério Público como ele previa, ou como ele pretendia elaborar a lei. Então, ele falou na audiência, vou fazer outra lei. Eu explicava a ele que não ia adiantar, porque é claro que a interpretação seria no mesmo diapasão, no mesmo sentido. Então, essa mania de legislar cria, de fato, um excesso de normas, e nós não nos bastamos nas leis, decretos, resoluções, portarias, regimentos, todos os órgãos do Brasil legislam às mãos cheias. Há, de fato, um furor exagerado, e isso estabilidade e cria, claro, insegurança jurídica, que não se sabe nem mais qual norma está vigente naquele momento em relação a isso. Então, esse é o primeiro aspecto. Somado a ele como seu irmão ou siamês, muito fraterno, está o furor querelante, que é a mania que nós temos de levar tudo a juízo, de fazer uma demanda excessiva. Não é? Nós temos, é claro, muitos cursos de direito, muitas faculdades, muitos advogados, no planeta talvez sejamos o país com o número maior, e isso acaba estimulando muito. E nos próprios cursos de direito, que nós todos, como professores, existe grande estímulo ao litígio.
E existe pouco estudo e pouco estímulo à composição, à convergência, ao consenso, à tentativa de uma solução extrajudicial. E o resultado disso, nesse furor querelante, é um número excessivo de processos que leva, inclusive, a um custo exagerado da justiça brasileira, cujos estudos, nós sabemos, demonstram que a justiça brasileira custa 3 vezes mais em relação à nossa economia do que da Alemanha ou dos Estados Unidos, para um país que não tem a riqueza dessas nações. Então, de fato, é um dispêndio muito alto e de uma justiça que, infelizmente, não por sua culpa, mas pelas circunstâncias, torna-se também lenta, morosa e, portanto, muitas vezes ineficiente. Então, todo esse quadro ele tem de ser combatido. Isso se insere dentro do tema da segurança jurídica. E ainda mais, a segurança jurídica ela acaba sendo observada e analisada também sob o ângulo do gestor público, que fica inseguro das suas próprias decisões. Ele toma uma decisão naquele momento e, passado algum tempo, alguns anos, ele passa a ser confrontado, que aquela decisão aprovada corretamente naquele momento já não é mais assim considerada. E isso leva, evidentemente, a um clima de instabilidade, a processos, inclusive no próprio Tribunal de Contas da União, a um momento de grande instabilidade, e ele é chamado a responder por atos que eram perfeitos, que é um ato jurídico perfeito naquele momento, mas que a mudança jurisprudencial, eventualmente, tenha, sem mudança legislativa, inclusive, tenha levado a uma alteração daquele entendimento. Isso me parece extremamente grave, porque permite que o gestor fique praticamente apavorado e não tenha condições de implementar as suas decisões e implementar os seus desafios. Então, esse clima de insegurança jurídica, lamentavelmente, ele afeta muito o dia a dia da administração pública e, portanto, contamina o ambiente econômico, o ambiente social do Brasil, causando inibição para a atração de investimento. Então, é algo que está, digamos assim, na raiz dos nossos problemas e na raiz dos nossos desafios para termos um desenvolvimento econômico mais sustentável no país. Não adianta termos recursos financeiros, inclusive, se nós não tivermos esse clima de estabilidade. Eu lembro sempre, como exemplo, professor Marçal, até com certa tristeza, aquele episódio que aconteceu alguns anos atrás, numa das maiores cidades brasileiras, a cidade mais importante internacionalmente, do ponto de vista do turismo, que é o Rio de Janeiro, quando o próprio prefeito municipal sobe em um trator e rompe naquele trator uma praça de pedágio, rompendo ali fisicamente aquele contrato, porque discordava do valor do pedágio. Quer dizer, um exemplo dele, que rodou o mundo internacionalmente, é muito delicado, porque ele comprova como os contratos não são respeitados, como a insegurança jurídica tornou-se, infelizmente, entre nós, quase como a regra e não como exceção. Então, esse ambiente tem de ser combatido de maneira muito veemente. E esse combate à insegurança jurídica pode se dar de várias formas, de várias alternativas. Uma delas, o professor Marçal citava há pouco, eu tive a honra de ser autor no Senado do projeto de lei que se transformou na modificação da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, que é a Lei 13.655, de 2018, exatamente com a tentativa de, nós chamamos na época, de proteger o bom gestor. Quando essa lei foi aprovada, o que aconteceu, doutora Isabela e a todos que nos acompanham, é que houve uma grande resistência, porque naquele momento havia um clima de muita desconfiança da administração pública, do poder público no Brasil. E esse clima de desconfiança contaminou a lei. Diziam que era uma lei que foi criada para proteger o mau gestor. É exatamente o inverso. Ela foi concebida com a participação de grandes professores de direito público do Brasil para proteger o bom gestor e não permitir que, por um equívoco, um erro perfeitamente normal, um equívoco de uma culpa leve, pudesse ser considerado um ato relativo a um erro grave ou mesmo um ato doloso e que houvesse a condenação daquela pessoa pelos órgãos de controle. Então, os órgãos de controle foram alertados por aquela legislação que nós devemos, em primeiro lugar, separar o joio do trigo. Quando há dolo e há má-fé, aí sim todos os rigores da norma. Mas quando não há o dolo, quando não há má-fé, quando se constata um equívoco, um erro, a culpa leve, que o homem médio não pode ser culpado dela, é claro que nós temos que ter um tratamento distinto. Dizer é muito simples, sabemos, na aplicação prática a coisa é um pouco mais complexa, eu vejo isso aqui diariamente no TCU. Mas essa necessidade tem de ser colocada no âmbito do debate. Nós não podemos tampar o sol com a peneira e dizermos que está tudo bem. Não. É importante colocar os pingos nos is de tal modo que, digamos, há um problema. E nós não podemos permitir que os órgãos de controle em geral, não só o TCU, a CGU, as controlarias internas, o Ministério Público e o próprio Poder Judiciário,
tenham um comportamento de inimizade em relação à administração pública, porque isso inviabiliza o exercício das políticas públicas. Aliás, professor Marcelo, eu faço aqui um breve parênteses para dizer que, a meu juízo, nós vivemos permanentemente num estado de paradoxo constitucional. A Constituição de 88, felizmente, foi extremamente feliz ao conceber, criar e sistematizar diversas políticas públicas em prol dos brasileiros. Direito ao acesso à saúde, à educação, à segurança, ao meio ambiente, à cultura, assistência social, previdência, etc. Mas foi extremamente refratária a permitir que o Estado brasileiro se preparasse para fornecer essas políticas públicas, porque, legitimamente, compreensivelmente, a Constituição, a Constituinte, seguia ao momento político de autoritarismo, de um regime de exceção, um regime autoritário, de ditadura militar. Então, é claro que o Constituinte falou, não, nós não queremos devolver ao Poder Executivo muitos poderes, vamos limitá-los. E colocaram muitos limites, só que colocaram tantos limites que esses limites inviabilizam o exercício dessas políticas. Isso foi logo percebido. Então, tivemos a tentativa de reforma do Estado a partir de 1995, mas que nunca completou o seu ciclo. Então, nós sempre ficamos pelo meio do caminho. E o resultado dessa situação é exatamente esse receio que temos, e por isso eu fecho o parênteses, que o Estado brasileiro ele fica impotente na tentativa de prestar boas políticas públicas. E quando agravado ainda por um clima de estabilidade, com controle muito fortalecido, controle em geral muito fortalecido, e as áreas finalísticas de execução das políticas públicas, com medo, receosas, temerosas, elas ficam refratárias. Então, nós temos um quadro de atonia, um quadro de apatia, onde o poder público, infelizmente, não realiza e não entrega os resultados necessários para o exercício correto dos serviços públicos. Então, é o drama que temos. E a segurança jurídica é um ingrediente fundamental dentro desse quadro. Então, o primeiro remédio, a meu juízo, no combate exatamente a esse clima de insegurança jurídica, é a tentativa sempre de robustecer a estrutura da administração pública. Robustecer ao mesmo tempo, conferindo flexibilidade dentro da legalidade e da eficiência para os órgãos e entidades da administração e, é claro, ao mesmo tempo, acompanhando de modo muito velado, de modo muito específico, todos os seus resultados e as suas metas, estimulando o empreendedorismo, a ousadia, a coragem, a chamada administração gerencial, para que o poder público consiga oferecer concretamente os resultados dos produtos aos cidadãos, as chamadas comodidades ou serviços públicos de qualidade. Esse é o grande drama que temos permanentemente no Brasil nesse primeiro aspecto. E a lei, a nova LINDB, ela tem exatamente esse propósito, que o bom gestor tem de ser compreendido dentro das suas circunstâncias, dentro das consequências dos atos que os controladores vão tomar. Então, o contextualismo, o consequencialismo se tornam pilares dentro dessa nova ideia de segurança jurídica que nós temos de discutir no novo direito administrativo e na nova administração pública, para que não haja um divórcio entre a posição dos órgãos de controle e, ao mesmo tempo, a posição da administração pública. Quanto mais convergente nós conseguimos ser, evidentemente, mais pontos positivos nós teremos. Isso eu acho muito relevante. Então, esse é o primeiro esforço. Digamos, um esforço, ao mesmo tempo, normativo, um esforço jurisprudencial, um esforço acadêmico e até um esforço cultural para sensibilizar as lideranças políticas administrativas do Brasil da importância da mudança de comportamento para darmos mais robustez, blindarmos mais o bom gestor, o gestor que age corretamente, mas que, infelizmente, pode cometer um equívoco. E, como se dizia em Minas Gerais, professor Marçal, só não erra quem não faz. Todos nós que fazemos erramos de uma forma ou de outra que é perfeitamente humana. E o segundo pilar, digamos assim, na tentativa de nós aperfeiçoarmos a segurança jurídica, é também o segundo tema que se desdobra desse nosso podcast, que é exatamente a questão das soluções extrajudiciais para os conflitos, entre os quais se destaca a arbitragem. Por que motivo? Porque, em primeiro lugar, nós sabemos que, como nós temos entre nós, que eu falei há pouco, um furor querelante, há uma disposição da sociedade brasileira em criar conflitos, em litigar. Nós temos de achar uma forma que esses litígios sejam solucionados de maneira rápida, barata e permanente, para evitar que isso se eternize e crie ainda mais instabilidade e que coloque mais lenha na fogueira ou gasolina no fogo, como se diz popularmente,
dentro daquele cadinho onde viceja, infelizmente, a insegurança jurídica. Por isso, a tentativa de nós sempre prestigiarmos essas formas alternativas, que na administração pública sabemos que não é fácil. Aliás, no caso da arbitragem, se nós levantarmos uma evolução legislativa, jurisprudencial e doutrinária do tema, vamos perceber que nós estamos com esse assunto muito recente, porque a resistência, inclusive do Tribunal de Contas da União, órgão ao qual eu tenho orgulho de pertencer nesse momento, até a edição da lei de 2015, e mesmo depois dela, ainda está aí com alguns pontos importantes, porque sempre prevaleceu, infelizmente, ou pelo, não digo infelizmente, é uma expressão equivocada minha, mas sempre prevaleceu que o princípio da indisponibilidade do exercício público fosse tão vigoroso, tão inalcançável, tão intangível, que ele contaminava, ou ele cerceava, ou ele parametrava todas as ações do poder público. Então, era impossível qualquer tipo de disponibilidade na tentativa de se identificar um acordo. Me lembro, professor Marçal, e digo isso sempre também nas minhas palestras, que quando governador do estado de Minas Gerais, muitas vezes eu era demandado pelo advogado-geral do estado, pelo secretário da área de infraestrutura ou mesmo de fazenda, que apresentavam os claims das empresas que tinham contratos com o poder público. E eles diziam, olha, governador, acho até que nesse claim há justificativa e há razões para que seja acolhida, mas há dúvidas ainda, e essas dúvidas não nos permitem tomar uma decisão com uma segurança maior, e nesse clima de instabilidade, então nós devemos, e aí era a frase que eu sempre digo, perigosíssima, e que doía o coração, vamos aguardar o conforto da decisão judicial. E o conforto da decisão judicial, infelizmente, muitas vezes demora 5, 10, 15, 20 anos. Enquanto isso, nós temos no Brasil 8.000 obras paradas, conforme dados da União Federal, do Tribunal de Contas da União. Então, isso acaba inviabilizando o desenvolvimento do Brasil e é um cemitério de obras inacabadas com recursos que foram ali esterilizados, infelizmente, e cuja retomada demandará mais recursos ainda. Então, esse espírito de instabilidade, de receio, em prol das soluções alternativas de composição dos conflitos, acabou sendo, infelizmente, entre nós, a grande característica. Felizmente, evoluímos nos últimos anos, recentemente, para despirmos aquela roupagem do monopólio, digamos assim, que impedia a composição, que era a indisponibilidade absoluta do interesse público, para percebermos que o interesse público também reside, também se encontra, também se radica nessa composição, que muitas vezes o interesse público não está na negativa, na resistência da composição extrajudicial, mas, ao contrário, está exatamente na busca de uma solução consensual que vai permitir que o resultado daquele serviço público, daquela obra pública, daquela entrega, seja realizado de modo mais rápido e mais barato. Então, a tentativa de uma mudança cultural. Por isso, a arbitragem foi o primeiro passo, mas não se basta a arbitragem. Nós temos outras alternativas. O professor Marçal mencionava há pouco a nova lei de licitação 14.133, ela, de maneira muito clara, coloca vários instrumentos necessários, entre eles a mediação, e eu cito em especial o dispute boards, como algo muito relevante para os contratos administrativos, de modo exatamente a oferecer uma alternativa para essa composição. Mas a resistência é grande. Me lembro também que no exercício do mandato senatorial, né, como membro titular da CCJ, o que fui durante todo o meu período, fizemos ali dezenas, ou deve ter passado de centenas, de sabatinas de ministros indicados para as cortes superiores, para o Supremo Tribunal Federal, para o Tribunal Superior do Trabalho, para o STJ, para o Conselho Nacional da Justiça, para o Conselho Nacional do Ministério Público, para a Procuradoria da República e outros cargos, e eu, pessoalmente, sempre dirigia as perguntas vocacionando esse assunto da composição extrajudicial, mostrando com números estatísticos já conhecidos, à mão cheia, de maneira clara de todos, a miríade de ações que temos. Chegamos no Brasil a ter 100 milhões de ações judiciais, uma coisa completamente fora da realidade, um custo altíssimo, e como nós íamos alternar essa realidade para essa composição judicial. Em primeiro lugar, sensibilizando a própria administração pública, que, como sabemos, infelizmente, é a maior demandante. Quem mais demanda no Brasil, ou é demandado, é a administração pública. Então, se a administração pública se recusa a participar de arbitragem, de mediação, não aceita o dispute boards, como era até alguns anos atrás, nós jamais sairemos desse pântano
ou dessa areia movediça que nos prende de uma judicialização muito excessiva. Com a reversão da legislação e com a mudança paulatina dessa cultura, passando agora para questões de prestígio do consenso, eu acho que nós mudamos o patamar. E é algo relativamente muito recente. E ainda enfrentamos muitas resistências. Eu me lembro também, professor Marçal, aqueles que nos acompanham, doutora Isabela, que tão logo foi editada a Lei 14.133, que eu tive a honra de ser o relator no Senado, foi feito um webinário. E nesse webinário eu falava que o artigo que eu tinha mais simpatia de todos os quase 200 artigos era o artigo 147, que tratava exatamente da possibilidade da manutenção da execução contratual, ainda que eivado de algum vício, desde que o interesse público assim o justificasse. E havia um desembargador numa desses webinários, um estado importante, a federação, que veio muito vigoroso contra mim, dizendo que aquilo é uma ilegalidade, que absurdo, que escândalo, como poderiam prestigiar um contrato eivado de vício? Porque não se percebe exatamente a ideia do que é o interesse público, que pode exigir, naquele caso concreto, que a manutenção é melhor do que a anulação, é claro que ainda posteriormente apurando quem tenha dado causa àquele equívoco para ser punido e responder por perdas e danos ou por outras sanções. Então, essa visão, digamos assim, mais conservadora, ainda está muito presente na administração brasileira, judicial, de controle, na administração pública e até em alguns ambientes universitários e acadêmicos, para evitar que nós avancemos nessa questão da solução extrajudicial. Então, quando falamos em arbitragem, quando falamos em mediação, quando falamos em dispute board, quando falamos em autocomposição, ainda existem pessoas que se eriçam, que não têm simpatia por isso, alegando que é moroso também, que é custoso, que a administração, falo isso no ambiente da administração pública, reitero, que ela poderia ficar despida da sua majestade, colocada em pé de igualdade, isso feriria o interesse público. E eu sempre também o oposto do resultado a ser entregue, porque o importante da administração é a entrega, reitero, a exaustão do resultado da obra, da comodidade, em favor do cidadão. Então, isso evoluiu, felizmente. Então, nós temos todas essas figuras novas, como eu mencionava há pouco. E acresço agora ao que o próprio TCU está capitaneando, também considerado aqui, no primeiro momento, quase que como algo revolucionário, que foi a criação de uma secretaria para o consenso. Né? A SESEX Consenso tem exatamente o objetivo de termos aqui no tribunal um organismo dedicado exclusivamente à solução consensual. Mas é interessante que, ao contrário de tribunais de contas do Estado, que tem figuras de TAG, não é, de termos de ajustamento de gestão ou parecido, ou mesmo TAC, que ocorre no âmbito do Ministério Público muitas vezes, a nossa Secretaria do Consenso, ela não significa que o tribunal está negociando a sua decisão. Não. Nós estimulamos as partes que estão em conflito e que elas, uma delas a administração necessariamente, que elas demandem o tribunal dá o parâmetro, dá o ambiente para que aquela negociação ocorra, entre elas, sem participação do tribunal, a não ser como espécie de mediação, e o tribunal, posteriormente, quando aquele acordo ele é construído, o tribunal, então, através de um relator e mediante a decisão do plenário, homologa aquela decisão. E essa homologação, é claro, dá segurança jurídica necessária para que as partes implementem essas decisões. Acabamos de fazer 2 processos dessa natureza, muito exitosos, no campo da energia, em razão de usinas de gás que estão aí paralisadas, estavam preparadas para uma eventual, felizmente não ocorrido, ausência de energia, não ocorrido ausência de energia, e com despesa muito grande para o poder público, o Ministério da Energia tomou a iniciativa de fazer, então, o chamamento do funcionamento dessa nossa secretaria, e assim foi feito. Foi feita uma análise profunda, as partes foram chamadas, foram feitas já 2 negociações, e temos vários outros em andamento. Ou seja, percebe que o próprio TCU, no início também, inclusive até 2015, totalmente refratário, ao contrário do STJ, que já tinha uma posição mais liberal em relação à arbitragem, ele vai além. Não é? Ele próprio estimula que as partes se autocomponham e levem a essa homologação. Então, isso é quase, como eu digo, uma revolução, porque existem ainda fatores de resistência em alguns focos, que gostam de ver sempre uma posição a cavaleiro do poder público ditando as regras. Mas, muitas vezes, esse dictar, ele não é o reflexo da necessidade do interesse público naquele caso concreto. Então, isso nós observamos, portanto, de modo muito global, que a segurança jurídica estaria muito mais fomentada, estimulada, protegida, se nós conseguirmos identificar, de fato, formas de solução
extrajudicial do conflito e que fossem prestigiadas pelo poder público. Recentemente, no edital, e eu tive a honra de ser relator aqui no TCU, de privatização e desestatização da BR-381, que liga Belo Horizonte à cidade de Governador Valadares, a determinação do tribunal que a NTT fizesse constar do edital a figura já do Dispute Boards, que já está prevista na lei de licitação. Então, isso começa a ser uma realidade, porque nós temos de estimular isso do ponto de vista concreto, e, é claro, de tal modo que isso se torne parte do comportamento da administração. E aí nós vamos ter uma evolução, tenho certeza, a mais ágil, a mais completa, de modo a diminuirmos esse clima de insegurança, porque resolveremos o problema e vamos reduzir um pouco aquele furor querelante que era um dos estímulos da insegurança jurídica que vivíamos. Portanto, se nós conseguirmos atacar nesses dois frontes, como se fosse uma frente de guerra, a questão da segurança jurídica, pela legislação já aprovada, pela mudança de comportamento da administração, pela distinção da boa-fé e do dolo, deixando claro que é o consequencialismo das decisões dos órgãos de controle, enxergando o contexto daquele gestor, especialmente o que não está assessorado na sua decisão e nas condições que o cercavam ao tomar a decisão, para colocar-se no lugar dele e ver, de fato, como ele pôde decidir e as consequências do ato do controle para aquela realidade e, ao mesmo tempo, estimularmos as formas extrajudiciais de composição, eu acho, professor Marçal, que nós teremos, de fato, uma realidade muito mais rósea no que se refere exatamente às possibilidades de termos um ambiente favorável, um ambiente amigável para investimentos no Brasil e para o desenvolvimento que nós tanto necessitamos e tanto precisamos para o crescimento econômico do Brasil e geração de empregos. Então, faço aqui essa introdução que foi mais larga do que eu desejava, para permitir que no debate que se suceda agora com o professor Marçal e com a doutora Isabela, nós possamos dissecar eventualmente algum aspecto em especial, mas reiterando aqui, em primeiro lugar, a minha adesão permanente a todas essas formas alternativas de composição, de manutenção da segurança jurídica, com condições sine qua non para o desenvolvimento nacional, e agradeço mais uma vez a oportunidade de estar falando aqui com as senhoras e com os senhores. Ministro, é de fato sempre um privilégio ouvi-lo e acompanhar um dos raciocínios mais claros, cristalinos e fluentes entre todos os doutrinadores e pensadores do direito brasileiro. De fato, é marcante essa sua capacidade de organização dos pensamentos e exposição de considerações de um modo muito claro e direto. Eu tenho algumas questões. Uma questão que me parece muito evidente, que foi exposta na sua manifestação inicial, me parece que nós temos dentre as diferentes dificuldades que a gente enfrenta, uma delas é uma herança cultural autoritária, digamos assim. O professor Celso Antônio Bandeira de Mello, meu professor querido e admirado, ele observava que a democracia no Brasil vigorou basicamente no período entre 1946 e 1964 e depois da Constituição de 1988, e, portanto, nós temos uma cultura geral muito pouco afeita a uma concepção democrática, o que se traduz de um modo intenso no direito administrativo. E isso, em termos de segurança jurídica, acaba se refletindo numa distinção muito marcante entre o setor público e o setor privado. Ou seja, no setor privado há muito maior segurança jurídica, muito embora o problema também exista, do que no setor público, e a minha visualização é de que isso decorre, inclusive, de uma circunstância do governante brasileiro, do agente público brasileiro, que dentro dessa concepção da supremacia do interesse público não está muito disposto a entender que os interesses dos demais são igualmente respeitados pela ordem jurídica. Mas a minha pergunta é uma pergunta mais específica relacionada com o tema, que é a seguinte. Havia uma certa rejeição, uma certa reação do TCU à figura da arbitragem. E, diante da
consagração legislativa cada vez mais intensa quanto à evidente aceitabilidade da arbitragem relativamente a contratos e a outros litígios entre administração em particular, começou a surgir uma solução, digamos assim, que ainda é problemática, que é a da definição da arbitrabilidade objetiva. Ou seja, qual a segurança jurídica que nós temos no sentido de que a arbitragem poderá ser instaurada relativamente à generalidade dos temas litigiosos entre particulares e administração, especialmente no tocante à questão da equação econômico-financeira. Como o senhor vê isso, ministro? Professor Marçal, primeiro quero cumprimentá-lo, agradecer as suas observações e fazer aqui uma breve referência histórica. Fiquei instigado pela sua observação inaugural. É interessante como que o direito administrativo, de fato, evoluiu. E o senhor lembra o nosso querido professor Celso Antônio Bandeira de Mello, que, evidentemente, foi o grande precursor de um direito administrativo inclusivo, um direito administrativo democrático, que rompia os grilhões daquele direito administrativo autocrático, que nós estudamos, inclusive, né? Eu tenho 40 anos de graduação e me estudei muito inspirado naqueles professores que tinham uma formação muito rígida. E é interessante observar que o direito administrativo vicejou muito na Itália, no período de Mussolini, do direito fascista, grandes autores. Depois, em Portugal, Marcelo Caetano foi primeiro-ministro, um grande professor de administrativo. Aparício Mendes, presidente do Uruguai, também professor de administrativo. Otto Meinhof, na Argentina, também servindo a governos de exceção. Porque o direito administrativo, naquela época, no século passado, entre a década de 30 e a década de 80, era um direito administrativo concebido para servir ao Estado forte. Por isso a indisponibilidade, uma posição sempre a cavaleiro, uma posição à sobrancelha, de majestade do Estado, da indisponibilidade. Isso, felizmente, passou. Foi passando aos poucos. A nossa Constituição é um exemplo disso, a Constituição portuguesa também o foi, e foi superado. O direito administrativo tornou-se cada vez mais um direito muito inclusivo. Mas é claro que remanescem ainda alguns exemplos, alguns germes, digamos assim, algumas heranças daquele regime antigo que nós temos ainda. Temos uma legislação ainda muito antiquada no Brasil e muitas normas dessa época. Eu esqueci de mencionar aqui, talvez, um dos grandes juristas do direito administrativo brasileiro, que é um exemplo encarnado do autoritarismo, que foi Francisco Campos, meu inclusive, conterrâneo, ministro da Justiça do Estado Novo, e que foi um gênio do direito administrativo, mas dentro de uma concepção da época, mas atualmente completamente ultrapassada e antidemocrática, digamos assim. Então, essa mudança de ambiente, essa mudança da chave, onde o professor Celso Antônio e vários outros tiveram um papel tão importante, ela aconteceu, mas ela ainda enfrenta algumas resistências, porque nós temos bolsões, digamos assim, de indagações sobre exatamente esse tema. E os órgãos de controle talvez tenham ficado, eu digo não só os órgãos de controle externo, mas também de Ministério Público, do próprio Judiciário, como alguns dos bastiões ainda dessa defesa, dessa administração pública um pouco ultrapassada e inclusive, pouco democrática. Então, nós temos que ter sempre isso em mente, porque é um processo evolutivo permanente, e tomar cautela para não termos uma reversão e uma involução desse sistema e cairmos novamente na tentativa do autoritarismo, porque é claro que eu sempre digo aos meus alunos, professor, que o gestor público ele sempre procura uma liberdade de escolha, não é nem sempre com má fé ou com vontades tirânicas, mas ele quer realizar. E ao querer realizar, ele quer acontecer. E ele quer acontecer como? Ele quer acontecer da maneira mais livre possível, porque ele não quer ficar preso a grilhões, a comportamentos. E lembra o famoso episódio quando Getúlio Vargas, no governo provisório ainda, em 1934, no momento da promulgação da Constituição de 34, e ele governou de 30 a 34 por decreto, sem Constituição, não havia nada, não havia uma lei, ele era ilimitado no chamado governo provisório, é levado a assinar a promulgação da Constituição de 1934. O presidente da Assembleia Constituinte era um grande mineiro também, que foi presidente do Estado, Antônio Carlos Ribeiro de Andrada, e Getúlio brinca assim: então, doravante, eu terei de assinar ou escrever em papel pautado, né? E responderam: pautado não, presidente, quadriculado. Então, ele percebeu que ali ele estava amarrado na norma constitucional e 3 anos depois fez dela letra morta para colocar a Constituição de 37, que nem implementada foi. Então, esse ambiente, infelizmente, ainda tem alguns resquícios
entre nós. E aí, por causa disso mesmo, o professor Marçal faz uma questão importante no caso da lei de arbitragem, a posição do Tribunal de Contas e de outros órgãos, de qual é o objeto, qual é o alcance da possibilidade. Porque eu conheço, professor Marçal, até pessoas amigas minhas, procuradores do Estado, não só de mim, de outros estados, que não têm simpatia nenhuma pela figura da arbitragem com o poder público, porque eles acham que o Estado está perdendo ali a sua posição, sempre, como eu disse, de uma posição ex-cátedra, como se fosse assim, uma posição que está superior ao particular, uma posição de majestade. E eles resistem a isso. Então, criou-se esse ambiente, o que seria eventualmente objeto da arbitragem, quanto muito, seriam os chamados direitos disponíveis, aquilo que estaria dentro de um conjunto de direitos disponíveis, que a administração teria uma natureza, que não é a natureza do ius império, ou seja, do poder unilateral da administração, como, por exemplo, o poder de polícia, o poder de fiscalização do contrato, mas as cláusulas econômicas financeiras, a questão do reajuste econômico. Então, essas cláusulas de natureza financeira e econômica, direitos patrimoniais disponíveis, cujo conceito também é um pouco variável no tempo e no espaço, é que seriam mais factíveis para ser objeto das cláusulas de arbitragem. E o tribunal chegou em alguns acordos, como o senhor conhece bem e todos acompanham, a aprovar decisões e contratos administrativos que tenham cláusula de arbitragem, aprovando parte da cláusula e rejeitando outras, dizendo, nesse aspecto, no aspecto, eventualmente, da revisão da cláusula econômico-financeira, vá lá. Mas, nesse outro aspecto, que se refere à fiscalização ou que se refere às naturezas dos poderes da administração em relação ao contrato, isso não é possível via arbitragem. Então, essa distinção ainda é feita. Então, nós temos de aferir de modo muito objetivo qual seria esse alcance, para evitar que uma arbitragem realizada de boa-fé, e agora não só arbitragem, volto a dizer, eu tenho a impressão que a figura do dispute boards vai ocupar um papel muito efetivo no âmbito da execução dos contratos administrativos, não só pelo estímulo da legislação federal nova, mas também por essa figura que é muito fomentada pelos bancos internacionais, pelo menos pelo Banco Mundial e pelo Banco Interamericano. Então, decisões desses comitês, eventualmente, serão submetidas também aos órgãos de controle. E como encará-las? Em qual circunstância? E pode ser que elas extrapolem um pouco a cláusula meramente financeira do contrato, porque já que é um dispute board, ele tem uma abrangência maior até do que a arbitragem, a meu juízo, pelo menos. E pode significar que isso inseriria em alguma cláusula que poderia refletir ou tangir ou tisnar algo que se considere como objeto do poder, digamos assim, unilateral da administração na execução daquele contrato administrativo. Então, teremos ainda muito trabalho, certamente acadêmico, doutrinário e também jurisprudencial, não só no TCU, como nas demais cortes, para identificar o alcance dessa solução extrajudicial em razão daquele objeto que está sendo tratado naquela determinada composição. Então, acho que esse é o quadro que nós vamos ter de enfrentar. Eu, pessoalmente, acho que nós devemos avançar mais. Não é? Eu sou, nesse aspecto, mais liberal. Eu acho, de fato, que essa composição, claro que eu estou discutindo aqui a natureza do regime jurídico administrativo e nem a abdicação das suas características, mas na execução contratual nós devemos ter, de fato, condições para que as partes estabeleçam, no âmbito daquele contrato, evidentemente, naquelas cláusulas, condições para terem um equilíbrio entre elas, e não deixarmos uma só sempre submissa, como se fosse uma escrava em relação à administração. Então, é esse ponto que nós vamos ter de identificar, sempre pensando naquilo que é o altar-mor da administração, que é a execução do interesse público, que, naquele caso específico, como interesse primário, pode estar exatamente em favorecer o contratado em prejuízo de uma posição de interesse secundário patrimonial da própria administração. É o que me parece. Perfeito. Acho que a sua ponderação é muito elucidativa e representa um caminho que todos nós podemos antecipar que vai acontecer. Gostaria de passar a palavra para a doutora Isabela para que ela formule uma questão ao ministro. Perfeito, ministro, doutor Marçal. A exposição foi excelente e para todos os espectadores e que acompanham a evolução dessa administração pública consensual, tem visto
essas declarações do TCU, a própria Instrução Normativa 91 de 2022, que criou a SESEX Consenso de um modo muito positivo, porque, queira ou não deixa de ser uma manifestação do tribunal, que é o responsável pelo controle externo dessa conduta dos gestores, agora tendo também uma mudança de posição. Então, acho que tem esse reflexo também sobre a atuação do gestor na administração pública. E o senhor comentou aqui sobre essa evolução em torno da administração pública consensual, de todos esses métodos extrajudiciais, e agora o cenário que a gente tem é muito positivo e de convivência de vários métodos, né, que estão chegando aí aos poucos de resolução extrajudicial de conflitos. Então, a gente, né, comentou aí sobre a arbitragem, a gente comentou sobre os dispute boards, a gente tem a SESEX Consenso, esse acordo que é mediado pelo TCU, e a minha pergunta ela vai muito nesse sentido, né? A criação de um novo método concorre com a arbitragem? Em que medida se dá essa convivência? A gente pode imaginar ou um exercício de, será que fragiliza de algum modo a arbitragem? E por que a minha pergunta, e ela é bem, esse contexto, né, por trás da minha pergunta, vai muito nesse sentido. Havendo a previsão de cláusulas arbitrais em um contrato de concessão, por exemplo, e eventualmente até a conclusão de um procedimento arbitral, haveria ainda espaço para a instauração de um processo de solução consensual pelo TCU? E sim, né, caso seja afirmativa a resposta, como fica a segurança jurídica das decisões arbitrais? Então, a gente está aqui falando agora de um outro cenário, né? Porque a gente evolui e, junto com a evolução, vem também as discussões associadas a essa evolução também e, eventualmente, até possíveis problemas ou conflitos decorrentes dessa convivência que é necessária. Então, não sei se ficou claro a minha pergunta, mas seria muito mais nesse sentido de convivência mesmo entre esses métodos. Muito bem, doutora Isabela, ficou claríssimo. Eu agradeço muito as suas ponderações, são muito lúcidas, são pertinentes e são reais. Não é? É sempre bom lembrar que dentro de todos esses instrumentos, esses mecanismos de autocomposição, chamando-os assim genericamente, a arbitragem é a mais antiga, né? Ela tem as suas raízes na Constituição Imperial de 1824, ainda que no setor privado, e foi se estendendo ao longo do tempo também ao setor público, como nós sabemos. Eu acho que esse risco que a senhora pondera existe. Por que existe? Porque nós não temos ainda uma cultura muito consolidada da mediação. Então, a pessoa tem a cláusula arbitral, realiza a arbitragem, mas não fica satisfeita. Infelizmente, nós sabemos que isso, os senhores que são advogados, militam nessa área, sabem bem que isso ocorre. Então, a pessoa se submete àquela cláusula, mas não fica... Quem perde, ela ainda quer dar uma forma de solução do seu tema, que é exatamente o espírito querelante que nós temos. Então, é a vontade de demandar sempre. Então, quer ir para a justiça, quer ir até a sua santidade, o Papa, se for o caso, para permitir uma nova palavra em relação àquele conflito. Então, isso é possível ocorrer. Então, como nós devemos tentar evitar isso? Exatamente da maneira mais didática e pedagógica possível, esclarecer nas normas. Quando a arbitragem ocorrer, nós não vamos colocar o dispute board. Quando ocorrer o dispute board, não vai ter arbitragem. Quando ocorrer a solução do consenso, é porque não havia arbitragem previamente. Então, eu acho que quanto mais claros, translúcidos, cristalinos, como eu disse, didáticos e normativos, nesse caso, nós vamos evitar esses conflitos. Porque, do contrário, nós vamos substituir a demora judicial, que já existe hoje, pela demora e até a desmoralização dos institutos de autocomposição. Porque fica um se sobrepondo ao outro e não termina nunca. Então, evidentemente, nós devemos ter um mínimo de equilíbrio, e eu acho que nesse ponto é muito importante a participação dos advogados, professores que atuam nessa área e que já são os árbitros, serão os especialistas nos dispute boards, ao redigir os contratos da própria administração, um mínimo de bom senso, e nem precisa de muito, um mínimo de bom senso, para fazer algo que seja equilibrado e ponderado, e não permitir que nós tenhamos uma corrida de loucos, cada qual querendo que a sua fórmula de autocomposição seja o monopólio e, ao mesmo tempo, uma vez decidido ali, possa ser objeto de outra revisão também numa área de autocomposição. Então, evidentemente, isso tornaria até ridículo. E a nossa insegurança jurídica, que hoje graça numa determinada esfera, vai migrar para outra pior, porque aí nós estamos deixando os aspectos da própria administração e do poder público à justiça
para caminharmos uma autocomposição que vai se desdobrar infinitamente em mecanismos, que nós temos vários, e podem ser criados outros tantos, porque nesse ponto, claro que a criatividade não tem limite. Então, nós teremos várias formas de autocomposição que seriam uma em relação à superposição à outra. Então, quanto mais didático, objetivo, e nesse ponto, não digo rígidos, mas bem esclarecedores de quais são as circunstâncias de cada qual, me parece que nós evitaríamos esse risco que a doutora Isabela coloca com toda a pertinência e toda a razão, porque de fato existe. Mercê, em especial, a meu juízo, nessa nossa cultura querelante, que é exaustiva e que a pessoa não se conforma. Quando eu falo pessoa, são as partes, quer a pessoa que não tem tanta instrução, quer o grande empresário, quer o gestor público, todo mundo quer voltar a recorrer, até porque, infelizmente, há também aqui entre nós do Brasil, e é triste dizer isso, aquela cultura também de empurrar o problema para frente. A famosa bola de neve, a bomba atômica, isso vai explodir, mas que exploda na frente. Isso lembra um pouco a triste frase proverbial, né, de Luís XIV, après moi le déluge. Então, o que aconteceu com a Revolução Francesa? Isso nós não podemos concordar, porque é um equívoco nós adiarmos, pela falta de planejamento, a solução desses problemas. Então, doutora Isabela, que é a função nossa, que gostamos do tema, estudamos, somos comprometidos com esses mecanismos, temos formas de evitar que essa superposição ocorra e que haja, de fato, o conflito entre esses institutos e esses instrumentos. Perfeito, muito obrigada. Perfeito. Eu vou fazer uma última pergunta para o ministro, que eu acho que de todos esses institutos, o modelo mais novo é aquele concebido pelo próprio TCU relacionado a esse procedimento de composição conduzido pelo próprio TCU. A minha indagação é a seguinte: a gente talvez não tenha pensado ainda mais aprofundadamente sobre isso. Existe a possibilidade de o próprio TCU rever o conteúdo do acordo feito pelas partes e homologado pelo próprio TCU em virtude de um evento não considerado, digamos assim? Professor Marçal, confesso que esse tema acho que não está nem previsto na nossa resolução, não é? Porque há um pressuposto de que quando as partes... Primeiro, tem que fazer só um panorama geral. Essa, de fato, é o mais novo, talvez seja até entre eles, digamos, o mais seguro, se é o que eu posso usar essa expressão, mas me compreendem, né? Aquele que daria mais estabilidade, mas também é o que será menos usado em quantidade, porque o tribunal não tem nem estrutura para ver quantos conflitos existem pela verdade fora. E também a natureza do tema, a resolução, ela é seletiva. Os temas têm de ter uma repercussão nacional, têm de ser assuntos de alta indagação, então não será todo dia que ocorrerá essa solução consensual feita pela SESEX Consenso. São temas muito específicos que serão identificados, considerados prioritários e assim decididos. Então, será quase que algo, digamos assim, uma exceção dentro desse mundo da composição. Agora, o senhor coloca algo que é instigante, né? Será que o próprio tribunal poderia rever uma decisão sua em razão de um fato novo que surge a posteriori? Não me parece algo que seja impossível. Não há essa previsão hoje, mas a ideia de segurança jurídica faculta ou trabalha contra esse ambiente, a não ser que seja um fato que comprove que houve uma má-fé, um dolo de uma das partes, que aí a outra foi enganada, e o próprio tribunal, eu acho que aí é um caso de uma anulação, mas não havendo isso, sim, a superveniência de fatores econômicos ou de fatores, digamos assim, imprevistos, mas que não afetam o fundamento de toda a composição extrajudicial é a fidúcia, é a confiança das partes. Se aquela não foi quebrada, se as partes deram a confiança, aquilo foi manifestado e foi válido, eu acho muito difícil nós ficarmos alternando e instabilizando essas decisões. Então, acho que isso vai ser analisado certamente pelo tribunal, se for o caso. Mas me parece, nesse momento, algo muito, digamos assim, ainda embrionário, até porque, como nós estamos os dois iniciais, nós não podemos ainda pensar nesse desdobramento, digamos assim, mais negativo. Volto a dizer, se não houver a comprovação, a meu juízo, estou falando aqui em tese, academicamente, e nem como ministro nesse caso, porque nem tenho autorização do tribunal para tanto, mas acho que se não houver a comprovação de dolo ou de má-fé, eu não vejo, de fato, a quebra da confiança, e, portanto, é aquela decisão que foi homologada, deve ser prestigiada. Perfeito. Acho que, de fato, nós ainda estamos num trajeto
e temos de compreender que esse trajeto no caminho da democratização envolve a temática da segurança jurídica, envolve o amadurecimento de instituições e de institutos. Eu queria agradecer de um modo muito intenso o ministro Anastasia pela sua generosidade em participar desse evento, pela clareza dos seus ensinamentos e do seu posicionamento. Agradecer a doutora Isabela por todo o suporte e por ter participado desse evento. Ministro, esteja à vontade para se manifestar e possibilitar, afinal, o término dessa gravação. Muito obrigado, professor Marçal. A minha palavra também é de agradecimento pela oportunidade de participar de um mecanismo, um veículo tão instigante de difusão de debates, como é esse podcast, prestigiado que o é, sob a sua coordenação, que é sempre o nosso líder, o nosso grande condutor doutrinário, completado a doutora Isabela, igualmente, pela sua belíssima participação, e reiterar que eu acho que o público que nos escuta é um público muito especializado. São pessoas vocacionadas a esse tema, que estudam, aplicam e debatem as questões da arbitragem, da mediação, disputa bola, da segurança jurídica. Qual que é o nosso grande objetivo? É exatamente sensibilizar todas essas pessoas que nós devemos evoluir, nós não devemos involuir. E a evolução pressupõe o conhecimento dos temas, o debate de boa-fé desses temas e, fundamentalmente, o espírito aberto. Nós não podemos ter preconceito contra ideias. Então, acho muito importante, digo isso para os órgãos de controle, para o Poder Judiciário, o Ministério Público, para os advogados, para os empresários, todos. Nós não podemos ter preconceito contra essas ideias inovadoras da gestão pública, que nós ainda estamos atrelados a figurinos ultrapassados. Então, a tentativa de superar esses furores diferentes e querelantes são muito relevantes no Brasil moderno para o nosso desenvolvimento. Eu acho que temos instrumentos hoje que a legislação nos deu nas nossas mãos. Não podemos cobrar mais do legislativo. Agora é cobrar de nós mesmos, que somos aplicadores do direito, a tentativa de evoluirmos positivamente. Eu acho que é um bom campo para isso. Então, agradeço a oportunidade e lanço a todos que nos acompanham esse desafio. Vamos estudar e aplicar de boa fé esses institutos. Muito bem, eu saúdo a todos, espero que todos tenham aproveitado e convoco todos para o próximo episódio, que será divulgado em breve. Até logo.